Eu sou gerente de soluções de tecnologia da informação para o setor de finanças e trabalho na Huawei. A minha carreira em tecnologia começou nos bancos. Então, eu era analista de suporte técnico para infraestrutura e sistemas operacionais. Então, trabalhei por cerca de 7 anos em bancos, em diversos bancos, e depois, em 2000, eu vim a trabalhar como fornecedora de TI, especialista em tecnologia. Então, na agenda de hoje do Open Class de Storage, eu vou explicar o que é a Huawei, como é o posicionamento da Huawei no Brasil, e depois a gente vai abordar os aspectos do armazenamento de dados, como que as demandas, como que as inovações foram exigindo uma evolução nos dispositivos de armazenamento, ok? E depois eu vou entrar mais especificamente nas tecnologias Huawei de storage e no gerenciamento delas. Então vamos lá, Huawei, quem somos? Então a Huawei é uma empresa fornecedora de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, além de dispositivos inteligentes como smartwatch, smartphone, notebooks. Então, a missão dela é trazer conectividade e o mundo digital para todo mundo, para as pessoas, para as empresas, para as organizações. E ela está presente em mais de 170 países, tendo cerca de 194 mil empregados. E uma coisa muito interessante é que desses 194 mil empregados, quase metade pertence à pesquisa e desenvolvimento. Então, dá para notar que é uma empresa bastante voltada à inovação, à pesquisa e, por conta disso, ela está classificada em 6º lugar no ranking de inovação da BCG. A BCG é uma empresa de consultoria, é a Boston Consulting Group, é uma empresa americana que faz pesquisas acerca das empresas que mais inovam no mundo inteiro, sob o ponto de vista de criação de valor e também sob o ponto de vista de quebra de paradigma, de disrupção no setor. Então, ela faz uma pesquisa anual com várias empresas e a Huawei foi classificada em 6º lugar. Então, para uma empresa que tem 33 anos de idade, estar em 6º lugar no ranking de inovação, eu acho que é uma coisa bastante positiva, bastante notável. A Huawei no Brasil, ela está há 23 anos. Então, inicialmente ela começou como fornecedora de produtos e de serviços para operadoras de telecomunicação, sendo líder, né, nesse setor de banda larga e fixa. Então, ultimamente, a Huawei tem aparecido bastante em função das discussões do 5G, da qual ela é pioneira. Então, na parte de tecnologia da informação, ela também já se tornou conhecida. Dentro do setor de finanças, que é o que eu atendo, os top banks, os grandes bancos, eles já são usuários de tecnologia Huawei para a TI. Então, servidores, storages, já são bastante conhecidos no nosso mercado brasileiro. Então, no Brasil, né, ela tem escritórios em São Paulo, Curitiba, Recife, Brasília e também tem centros de pesquisa e um centro de manufatura. Em Sorocaba ficam os centros de manufatura e logística equipados com 5G. É a nossa vitrine de 5G. Então, nesse centro existem mais de 300 dispositivos, incluindo os robozinhos que ficam nas linhas de produção, carregando materiais que são identificados por códigos RFID. RFID é Radio Frequency Identification. Então, existem antenas e sensores espalhados por todo o centro de manufatura que fazem a leitura, através desses sensores, dessas etiquetinhas
que tem esse código RFID. Então, todo o processo, todo o controle de materiais, o controle das peças e dos equipamentos montados são rastreáveis, tá? Então, existe um controle melhor de materiais, um controle de estoque, de forma que os erros tendem a zero. Então, aqui em São Paulo, nós também temos um centro de testes, onde fazemos provas de conceito junto com clientes. Então, por exemplo, se um cliente fala, Márcia, eu preciso fazer uma prova de conceito com o meu aplicativo para ver o desempenho da sua solução, a gente monta toda uma infraestrutura e faz a demonstração para o cliente, customizada ao cliente. Fora isso, a gente tem outras soluções de data center pré-fabricado, com baterias de lítio, geradores, tem também a parte de câmeras inteligentes que traz junto tecnologias de IoT e Big Data. Então, é um belo centro de testes em que a gente pode fazer várias demonstrações para os nossos clientes. Então, até agora a gente falou um pouquinho das tecnologias variadas da Huawei e agora a gente vai começar a focar um pouco mais os dispositivos de armazenamento, o storage. Então, nós estamos hoje na era do tudo inteligente. Então, é o carro inteligente, é o smartphone inteligente, é o drone inteligente e tudo isso leva a um crescimento muito grande no volume de dados. Então, todas as empresas de tecnologia, e a Huawei inclusive, elas estão bastante focadas em acompanhar a demanda, em responder à demanda de armazenamentos de dados massivos. Então, a Huawei, quando ela cria produtos, quando ela direciona a linha de produtos dela, ela está aderente à estratégia que ela segue. São 3 pilares, então ela foca sempre nas inovações baseadas em 5G, em inteligência artificial e cloud. Então, esses 3 pilares vão orientar todas as criações, todas as novas linhas de produtos da Huawei vão estar sempre focadas em atender essas demandas. Então, aqui existem alguns exemplos, se você for olhar, tem 64 terabytes gerados num processo de treinamento de veículos autônomos. Então, como é que funciona? Um veículo autônomo, para que ele consiga tomar as decisões e ser automático, ele tem um processo de treinamento, que ele juntar uma base de informações que tornem as decisões dele corretas. Então, esse processo todo exige 64 terabytes ao dia. Outra coisa, eu estava comentando agora há pouco sobre os robozinhos que ficam no centro de manufatura e os dados são coletados neles também. Então, um centro de manufatura, ele tem, ao final do dia, 1 petabyte ao dia, em média. Estou colocando valores para vocês terem noção de dimensão de tudo que ele coleta dentro de uma fábrica, de uma planta de fábrica. Okay? Então, a infraestrutura de dados tem que ser robusta para conseguir acomodar todo esse conjunto de dados e trazer valor, porque de nada adianta também você armazenar todos os dados, coletar os dados e não conseguir extrair da forma correta o valor que aqueles dados vão te trazer. Ok, então todo esse crescimento exagerado de dados trazidos por essas novas tecnologias vão ser, onde que eles vão ser armazenados? Então, a velha resposta clássica, depende. Depende do quê? Depende da natureza do dado. Então, por exemplo, existem dados estruturados e não estruturados. O que são os dados estruturados? Dados estruturados são os dados típicos de bancos de dados, que você consegue ter uma linearidade, consegue ter um certo controle. Então, são os dados mais, digamos assim, controláveis. E os dados não estruturados. Os dados não estruturados são os que mais crescem ultimamente, que são fotografia, vídeo, documento, arquivos de som, tudo isso é dado não estruturado. E aí, além dessa questão da complexidade trazida pela variedade dos tipos de dados, a gente também tem
que considerar outros aspectos. Como é que esse dado é usado? Ele é muito acessado, precisa de desempenho, de uma latência pequena na hora do acesso, ou ele aceita uma resposta mais demorada? Então, a forma como ele é usado, a forma como ele vai, o quanto tempo ele vai ficar armazenado, contam na hora de você montar uma solução de armazenamento. Então, conforme foi surgindo uma demanda maior por armazenamento, inúmeros servidores querendo acessar dispositivos de armazenamento, a topologia também começou a mudar. Então, colocou-se uma camada de conectividade em que os dispositivos de disco iriam conversar com essa camada de conectividade que então faria a conexão com os servidores. Então, a isso a gente chama de Storage Area Network. Então, uma rede específica de armazenamento em Fiber Channel. Então, o protocolo que se usa para esse tipo de rede chama-se Fiber Channel Protocol e é um dos melhores em termos de performance. Então, você pode conectar centenas de servidores com centenas de dispositivos de armazenamento com alta performance. Uma outra necessidade também que se viu é de compartilhamento de documentos entre vários departamentos, compartilhar files, e aí surgiu o Network Attached Storage, que na verdade é um storage que compartilha arquivos, compartilha documentos através da rede IP. O que a gente nota é que a topologia, a arquitetura dos dispositivos de armazenamento foram evoluindo conforme foram surgindo necessidades distintas. Então, hoje, a gente tem NAS, a gente tem SAN e pode ter as duas num único dispositivo. Então, a demanda fez com que essa parte de dispositivo de armazenamento também tivesse a sua resposta, a sua inovação. Então, até agora, a gente conversou bastante sobre a topologia, né, do dispositivo de storage, só que agora a gente vai falar um pouco da mídia que vai dentro do dispositivo de armazenamento. Então, basicamente, dentro de um dispositivo de armazenamento, você tem um front-end, sei lá, pode ser em fibra, que vai fazer a conexão com o servidor, depois você tem uma área de cache, né, da controladora, e embaixo você tem efetivamente a mídia onde os seus dados são armazenados. Então, essa mídia, atualmente existem, os mais utilizados atualmente são os discos magnéticos, né, o Hard Disk Drive, e o Solid State Disk. Então, qual seria a grande diferença? O Hard Disk Drive, ele é um disquinho que ele fica girando, existe um bracinho de acesso que tem um cabeçote de leitura e gravação. Então, ele faz a leitura quando chega à posição certa daquele registro, ele consegue capturar. Já o Solid State Disk ou disco flash, ele é totalmente eletrônico, ele é como se fosse uma memória, então não existe nenhuma parte mecânica. Então, por conta disso, o acesso aos dados é muito mais rápido, é 100 vezes mais rápido, em algumas vezes, né, em termos de desempenho, porque se a gente fizer uma correlação bastante até grosseira, é assim, imagina você querendo tirar foto de uma criança que está num carrossel. Você vai ter que esperar o carrossel fazer a volta inteira para você tirar a foto no ângulo correto. Agora, imagina você, a sua amiga está numa formatura e te fala assim, Márcia, eu vou estar na segunda fileira, na terceira cadeira. Você tira uma foto para mim? Ela me passou a informação e eu vou lá então com o meu celular, eu sei exatamente onde é que está o dado, porque ela me passou a informação e vou fotografar a minha amiga. Então, a diferença que existe entre disco magnético e disco flash, Solid State Disk, é isso. Então, quanto maior a rotação de um HDD, melhor a velocidade. Então, se você tem um disco magnético com rotação de 7.200 versus uma de 15.000 rotações por minuto,
A de 15 mil vai ser muito mais rápida, que também, por sua vez, vai perder para o disco Solid, o Solid State Disk, porque ela não vai ter rotação nenhuma, vai ser um acesso direto, tá? A outra coluna, ela tem mais a ver com confiabilidade, com índice de erros, com indisponibilidade. O fato de você ter um disquinho que gira, né, já implica que você tem que ter um motorzinho embaixo, né, para o disco girar, tem que ter um bracinho que fica lá com um cabeçote de leitura e gravação, que vai capturar o dado. Todo esse mecanismo, todo esse movimento exige uma disponibilidade, né, de peças que vão se desgastando com o tempo. Então, o índice de falhas no HDD é muito maior do que no Solid State Disk. Outra coisa, a terceira coluna, é a economia de energia. Então, você movimentar discos para fazer a leitura, você ter um box com vários discos enfileirados para colocar os seus dados, além de ocupar muito espaço no data center, ele consome muito mais energia. Então, ele é menos ecológico. E o disco flash, o Solid State Disk, ele é muito mais compacto e ocupa menos espaço. Então, economiza em energia, economiza em espaço. Para alguns clientes que dependem de data centers de terceiros, de colocation, para deixar a sua infraestrutura, esse tipo de informação de que você consegue compactar, usar menos espaço no data center, traz uma redução de custo substancial, além da economia de energia. Okay? Bom, tudo isso eu comentei dos elementos que fazem parte do dispositivo de armazenamento, das diversas topologias, porque depois a gente vai misturar todos esses conceitos, tá? Porque você tem dispositivos, você tem histórias distintos, porque você tem cargas de trabalho distintas. Diferentes tipos de dados exigem diferentes formas de armazenamento. Então, por exemplo, eu vou de novo citar o setor bancário, que é a área que eu mais conheço, tá? Então, quando você pensa nos dados referentes à sua conta bancária e você vai, de repente, fazer compra, qual é a importância, qual é a criticidade de você ter esse dado sempre disponível e numa latência, num desempenho bom? Então, você está lá fazendo compra e aí você vai pagar com seu cartão de débito e, de repente, não vem a resposta. Não estou dizendo que é sempre um problema de latência de disco, pode ser N coisas, mas disco é um dos problemas também. Então, se você tem aquela espera, aquela fila atrás de você, você fez a compra, você quer ir embora e a resposta não vem. E, além do mais, poxa, o que está acontecendo que eu não tenho a posição da minha conta corrente atualizada? O que está acontecendo que eu não consigo acessar? Então, isso é muito crítico, é muito impactante. Outro exemplo, você vai usar cartão de crédito, então você está lá esperando para pagar a sua compra, você saca um cartão de crédito e aí não vem resposta, sistema indisponível, e aí na mesma hora você vai tirar um outro cartão de crédito porque você quer ir embora, você não está, não tem aquela coisa de não, eu vou ficar esperando para usar esse cartão, eu vou pegar uma outra bandeira e vou usar. O que isso significa em termos de negócios para aquela empresa de cartão de crédito que perdeu aquele lançamento? Quantos mil lançamentos ela pode estar perdendo naquele instante? Então, os impactos para algumas transações não realizadas são bastante críticos. Por outro lado, tem coisas que não. Por exemplo, recentemente eu tive que fazer um processo de inventário de uma pessoa que faleceu, e aí eu precisei que o banco me emitisse a movimentação de 12 meses da conta bancária dessa pessoa. E o banco me respondeu o seguinte: olha,
a gente vai conseguir trazer para você o relatório completo dos 12 meses, mas a gente precisa de pelo menos 2 dias úteis. Então, a senhora volta aqui, depois de 2 dias úteis, eu posso lhe dar o relatório. Então, vocês percebem que é importante, essa informação que eu preciso de 12 meses é importante que esteja disponível, mas é um processo que vai dentro de um processo jurídico que eu posso esperar 2 dias. Então, o tipo de demanda é diferente e para isso o dispositivo de armazenamento que vai a esse tipo de dado já vai ser distinto daquele que vai ter o da minha conta bancária, ok? Então, a gente estava dizendo que existem diferentes tipos de dados, né? Então, exige-se diferentes tipos de dispositivo de armazenamento. Então, esse chart, ele está mostrando os diversos tipos de storages da Huawei, começando aí na coluna de baixo, à esquerda, são os all-flashes. Os all-flashes são os 100% solid state disks, tá? Então, eles são de altíssima performance. Na segunda coluna estão os storages híbridos. Então, a gente dizia que tem os discos magnéticos e os SSDs, os discos flashes que são de melhor performance. Mas a gente pode fazer uma mescla deles. E uma inteligência faz com que os dados mais acessados permaneçam em disco SSD e os não tão acessados vão para discos magnéticos. Então, esses são os sistemas híbridos. Depois tem os sistemas distribuídos, que na verdade são vários nodezinhos com servidores e discos internos e vários módulos que se somam para formar um sistema de armazenamento de muitos petabytes. É para armazenamentos massivos. E na última coluna tem os hiperconvergentes. Os hiperconvergentes são um tipo de solução que você consegue ter num único box, servidor, a parte de rede, a parte de discos, tudo virtualizado. Então, de repente, para agências, para uso em locais assim que você precisa ter o processamento próximo da onde é gerado o dado, é interessante e é tudo virtualizado. Então, nessa parte de baixo, eu fui colocando aí os símbolos do que é all flash, do que é SSD, do que é misturado. E assim, via de regra, quando você quer baixar o custo, você acaba misturando um pouco dos discos hard disks, HDDs, tá? Aí na segunda coluna vem na segunda linha vem toda uma parte de gerenciamento. Então, toda vez que você precisa comprar um dispositivo de armazenamento que vai fazer parte do seu data center, você precisa ter um controle, você precisa monitorar a performance, monitorar a capacidade. Então, existe um conjunto de ferramentas que te ajudam a fazer essa monitoração. E na camada de cima seriam soluções prontas, tá? A gente vai falar a gente vai entrar em detalhe de alguns tipos de soluções que estão nesse chart. Ok, então, dos tipos que a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, a gente vai falar dos sistemas de missão crítica. Então, esses discos, o nome é comprido, tá? Ocean Store All Flash Storage, mas o apelido dele é Dourado. Então, o Dourado, ele é um sistema 100% em flash, 100% SSD, então ele é robusto e com um desempenho de menos de 1 milissegundo. Então, são os mais indicados para missão crítica para setores que exigem um desempenho extremo e disponibilidade. Então, determinados tipos de carga de trabalho com dados transacionais exigem um excelente tempo de resposta, uma excelente disponibilidade, 24 horas por 7 dias, e tem um volume de transações muito grande, com uma exigência de performance grande. Então, uma latência média de meio milissegundo
com uma disponibilidade 24/7. Para soluções que exigem uma performance bastante agressiva, disponibilidade para missão crítica, então, no nosso portfólio, né, de soluções, seria o All Flash, o 100% SSD, que a gente chama de Dourado. Essa linha Dourado, ela conseguiu, dentro de um teste, existe uma instituição que faz benchmarks, que faz testes com diversos vendors. Ela não é ligada a nenhuma, ela é completamente agnóstica e ela monta perfis de cargas, padrões, né, para rodar em diversos equipamentos e fazer a comparação de performance. Essa entidade é a Storage Performance Council e ela fez um teste com esse Dourado V6 da Huawei, que é o 100% SSD, e ela obteve 20 milhões de I/Os por segundo a menos de 1 milissegundo, a 0,1 milissegundo, para ser mais preciso. Então, ela teve o primeiro lugar em desempenho comparado com os outros fornecedores que também submeteram os seus equipamentos ao flash para fazer esse teste. Então, ela é considerada a mais rápida do mercado. Ela é robusta. Então, ela consegue ter até 32 controladoras e, muito embora, assim, nem nos grandes bancos aqui do Brasil, nem nos do governo, nem nos privados, a gente não tem casos de 32 controladoras. O que a gente vê, via de regra, são 8 controladoras no máximo. Ok, mas o fato de você ter 8 controladoras, se falhar 7, ele sobrevive? Sobrevive. Por que ele sobrevive? Porque ele tem uma arquitetura interna que é matricial. Então, todos os componentes conversam com toda a controladora. Então, se você tem lá os caminhos de fibra, se falhar um caminho de fibra, existe outro que já está conectado e consegue chegar na controladora interna, que está, por sua vez, ligado com o back-end, com os discos embaixo. Então, não existe nenhum componente dentro dessa arquitetura que seja isolado. Todos são acessados, a gente chama de Smart Matrix. Então, todos os componentes são acessados e não existe indisponibilidade por falha de um componente. É lógico, se você tem 8 controladoras e você perdeu 7, você não tem indisponibilidade, mas com certeza a carga de trabalho, né, que era distribuída em 8 e passou a ser um só, vai sofrer, mas não vai ter impacto de disponibilidade. Tá? A terceira coluna diz respeito à utilização de chips de inteligência artificial para monitorar os componentes internos. Então, os componentes internos, eles também sofrem desgaste, podem começar a apresentar falhas, e aí esse chipset consegue antever quando um componente precisa de uma troca. Então, por exemplo, para o caso de um SSD, de um Solid State Disk, ele consegue antecipar 14 dias quando ele está para falhar. Então, é um processo bastante minucioso e confiável na monitoração dos componentes internos do dispositivo de storage. Então, essa linha de soluções com All Flash, os SSDs, 100% SSDs, ela se utiliza de uma tecnologia chamada FlashLink. É uma tecnologia patenteada que é um conjunto entre chipsets, né, e algoritmos inteligentes. Então, por exemplo, ela usa a tecnologia Many Core Processors, ou seja, ele divide uma tarefa em vários serviços pequenininhos, como se fosse um trabalho de formiguinha, para otimizar a performance. Outra coisa, quando existe uma falha em algum disco e é necessário fazer uma reconstrução, ele tem
processadores, chipsets dentro das gavetinhas de discos. Então, o processo de reconstrução fica a cargo desse conjunto de processadores e não afeta o seu trabalho da produção da controladora principal. Outra coisa, outro algoritmo interessante é os dados, quando eles são guardados no seu dispositivo de armazenamento, elas têm tamanhos variados, né? Mas um algoritmo ela seleciona, quando os blocos são grandes, ela deixa todos os blocos grandes agrupados e joga de uma vez só. Isso otimiza espaço dentro da mídia, dentro do SSD, e também a forma de recuperação. Então, imagina só, fazendo uma correlação, você volta do mercado com vários pacotes grandes de arroz e coisas pequenininhas. Na hora que você vai colocar isso dentro de uma despensa, é mais fácil você colocar os vários pacotes grandes primeiros e depois os menores. Você otimiza espaço e o acesso também fica muito mais fácil. Então, a ideia é essa, ele pega blocos maiores, junta tudo e grava de uma vez só. Otimiza a performance e otimiza espaço. A outra coisa que ele está comentando aqui de algoritmo é a gravação de metadado. Vocês lembram quando eu comentei do exemplo da fotografia de formatura em que a sua amiga disse assim, olha, eu vou estar sentada na terceira cadeira da segunda coluna. Você sabia exatamente onde é que estava a sua amiga e foi lá fotografar. Então, o metadado, os dados têm informações referentes àqueles dados que também precisam ser gravados. Então, conclusão, para você otimizar a performance, os dados são gravados num espaço e os metadados em outros. Então, isso também traz mais performance nesses discos flash. E a priorização. Então, por exemplo, se existem rotinas internas, existe uma rotina chamada Garbage Collection. Como é que eu vou explicar a Garbage Collection? Se você tem uma área em que de dados que são válidos, outros dados já expiraram, você concorda que vai estar meio esburacado? Então, vai ter dados válidos, áreas vazias, que precisam ser reorganizadas. Essa reorganização é chamada de Garbage Collection. Então, esse processo é realizado sempre em horários de menor utilização do sistema de discos e priorizando sempre o que é você limpar a casa, você reorganizar os seus dados internamente, ele vai fazendo em background com menor prioridade. Então, os dados críticos, eles precisam de alta disponibilidade, precisam de performance, e para isso existem algumas soluções que fazem a duplicação de dados. Então, existem clientes que têm data centers próximos e que o dado ele é gravado nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, se ele tem alguma aplicação que é extremamente crítica, ele pode fazer a gravação nos dois data centers ao mesmo tempo. A gente chama isso de ativo-ativo. Ou, uma outra alternativa é, você faz a gravação aqui, né? E aí, quando ele completar a gravação no segundo site, ele completa a sua operação. Tudo isso para trazer mais disponibilidade. Então, é uma cópia adicional que, no caso de indisponibilidade do primeiro data center, você usa o segundo data center. O conceito aí de ativo-ativo e síncrono é um pouco diferenciado, né? Então, vamos lá, um I/O, uma operação de gravação disparada ao mesmo tempo para os dois lados, você consegue ter data center ativo-ativo. Aí, quando você fala uma replicação síncrona, você está jogando a sua gravação para o primeiro site e aí ele vai tratar de fazer a replicação para o segundo site. E somente vai dar a conclusão da operação de gravação quando o segundo site disser, ok, recebi. Conclusão, esse tipo de topologia
é interessante para alta disponibilidade, mas a única coisa é a latência. Então, pelo fato de ele finalizar uma operação de I/O somente quando ele chega no segundo site, o tempo de resposta fica maior se a sua distância geográfica, se a sua distância de fibra for grande. Então, é recomendado que se tenha distâncias entre data centers menores do que 100 quilômetros. Bom, fora a questão de 2 sites, existem algumas regulamentações de mercado que exigem 3 cópias de dados. Então, você pode fazer o ativo-ativo ou assíncrono, né? Replicação síncrona, e aí depois replicar esses dados dos 2 sites para um terceiro site de recuperação a desastre que vai ser longe daquele local. E aí a gente fala que vai ser uma replicação assíncrona. Por quê? Você vai disparar o I/O e não vai ficar esperando o retorno do terceiro site ou distante para finalizar a sua operação. Então, diferenciando, se você quer fazer um data center que seja uma solução para recuperação a desastre e que seja longe do seu primeiro data center, ok, para não atrapalhar a performance, seria uma replicação assíncrona. Em compensação, a hora que você tiver que subir o seu ambiente de produção no seu segundo site, que está a muitos quilômetros de distância, você tem alguns minutos de defasagem. Por quê? Porque o site que está longe vai estar atrasado em relação ao site principal. Okay? Então, existem diversos arranjos possíveis, diversas formas de você assegurar a alta disponibilidade do seu dado, seja com 2 sites, seja com 3 sites, ou ainda do terceiro site você pode até fazer um backup dentro da sua cloud, se conectar com uma cloud e deixar uma 4ª cópia. Ok? Bom, até agora a gente falou sobre dourado, sobre performances agressivas, e a gente terminou esse módulo e nós vamos começar a falar agora sobre um outro tipo de storage, que é o storage distribuído. Esse storage distribuído, o nome dentro da terminologia da Huawei é o Ocean Store 100D. Então, esse tipo de storage ele é ideal para grandes volumes de dados, como Big Data, para fazer arquivamento de documentos. Então, por exemplo, você tem e-mails que você precisa guardar por vários anos, então você não vai ter um acesso muito constante. Então, você pode colocar num sistema que vai fazer o que a gente chama de archiving. Tá? Sistemas de vídeo também, que crescem bastante, são bastante volumosos, enfim, é um sistema muito mais voltado a grandes volumes e, basicamente, ele é modular. Então, você compra um node que tem lá o servidor, os disquinhos, uma rede interna, e aí, conforme você vai precisando, você vai comprando vários módulos daquele. Então, você disse que é scale out, você consegue crescer de forma modular, acrescentando nodes. Okay? Então, a gente já comentou sobre o crescimento dos dados não estruturados. Então, esse gráfico que vocês estão vendo à esquerda é relacionado a dados estruturados e não estruturados de 2020. 80% dos dados foram os não estruturados. E aí a gente vê que no dia a dia a gente usa muito de mandar fotos, baixar vídeo, baixar música. E aí tem um exemplo até de 300 megabytes por hora que eram gerados por um vídeo Full HD de 1080 pixels versus a nova tecnologia que tem 8K, 8000 pixels. Então, são 12 terabytes por hora para vídeos de 8K. Então, vejam a diferença
Para Full HD, 300 megabytes por hora, e para 8K, 12 terabytes a hora. Então, você precisa realmente de sistemas muito escaláveis, que possam comportar esse tipo de informação. Então, para construir essa base de dados massivos, né, e diversificados, você precisa que o seu sistema seja versátil, porque cada formato de dado é trabalhado por protocolos diferentes, né? Então, aí ele mostra nessa primeira faixazinha de baixo um conjunto de chipsets. Então, existem chips específicos para computação, transmissão, storage e gerenciamento desse tipo de armazenamento. Os nodes, que são para atender às diversas demandas, e os protocolos depois para atender a diversas demandas. Por exemplo, eu comentei agora há pouco sobre compartilhamento de arquivos. O compartilhamento de arquivos, ele é feito através de protocolos que são dependentes do sistema operacional. Então, por exemplo, o Windows você vai ter o CIFS, para Linux você vai ter o NFS. Então, cada sistema operacional vai ter um protocolo distinto. Ou se você estiver trabalhando com bancos de dados, você pode configurar bancos de dados para esse tipo de storage também. E aí você vai ser o Block I/O. Então, vários tipos de protocolos são aceitos, né, por esse tipo de subsistema, porque ele tende a ser um subsistema para consolidar coisas, tá? Então, esse sistema, ele aceita protocolos diferentes, porque são dados diferentes. Então, quando você fala de database, ou quando você fala de compartilhamento de arquivos, você usa protocolos específicos para aquele sistema operacional. Então, CIFS e NFS são protocolos de compartilhamento de arquivos, file systems. Ou se você vai colocar bancos de dados, já vai ser Block I/O. Ou se você vai colocar objetos como imagens, arquivos de sons, é o outro protocolo. Então, esse subsistema, ele consegue entender quatro diferentes protocolos, dependendo do dado que esteja armazenado lá. Então, aqui é um resumo, né? São 5 cenários diferentes de uso do storage distribuído, do Ocean Store 100D. Então, no primeiro deles, ele fala de Huawei Cloud Stack, Private Cloud. O que seria isso? É você montar uma cloud dentro do seu ambiente, dentro do seu data center. Então, você tem um sistema onde você vai virtualizar o seu storage e vai conseguir fazer provisionamentos de forma muito rápida e atender aos seus clientes internos. Então, isso seria para montar uma cloud privada. O outro seria o pool de recursos massivos. Então, a gente tem um case de um banco que tem a gente chama de bucket, quando é documento sendo arquivado, guardado. Então, ele tem 100 bilhões de documentos dentro de um bucket. Então, principalmente, eu acho que a área bancária é o que mais, assim, tem que guardar documentações por vários anos. Não faz sentido você guardar documentos que vão ser eventualmente acessados daqui a alguns anos em discos de alta performance. Então, você vai configurar um subsistema. Na hora que você monta o projeto, você escolhe o tipo de mídia, o tipo de conexão que você vai usar para fazer alguma coisa sob demanda. Então, para archiving, para você guardar coisas antigas, você vai usar um disco que não tem tanta performance, mas que consegue caber, consegue ter uma capacidade de alocação muito grande. Outra utilização, Video Cloud. Então, seriam câmeras inteligentes que vão jogar as informações para dentro de uma cloud e para depois fazer uma análise com algoritmos inteligentes. Então, você pode montar uma cloud baseada em storage distribuído. HPC, High Performance Computing.
Determinados tipos de aplicações científicas, que nem a do CERN na Bélgica, exigem bastante cálculo e bastante acesso aos dados. Então, esse tipo de aplicação, é lógico, nesse caso que você precisa fazer um acesso ostensivo a dados, você precisa de performance. Então, para High Performance Computing, você vai fazer uma configuração escolhendo discos de maior performance. Então, conforme vocês estão notando que existem diversos tipos de demanda de produção, demandas de cargas, e aí diversos tipos de soluções. E as próprias soluções têm uma variação de como que você vai configurar. Se a sua mídia, se o seu back-end vai ser de altíssima performance, se a sua conexão vai ser de alta performance ou não, se você precisa de uma área maior ou menor, como que vai ser o acesso. Então, tudo isso são pontos para a gente observar na hora da montagem de uma solução de armazenamento. Então, a última ilustração aqui é sobre solução de Big Data com storage e server desacoplado. Então, não necessariamente toda vez que você precisa crescer a sua capacidade de storage, você precisa crescer servidor. Então, esse tipo de storage distribuído, num conceito de Big Data com storage e server desacoplado, ele é bastante interessante em termos de custo. Então, até agora nós terminamos a parte de storage distribuído, e agora a gente vai começar a falar sobre os hiperconvergentes. Então, os hiperconvergentes são sistemas que vêm com o servidor, a rede e o disco num conceito compacto em que tudo é virtualizado. Então, existe um grande interesse em cima dos hiperconvergentes por questões de redução de custos, tá? Então, a gente vai ver a utilização deles. Então, esse tipo de solução, o Fusion Cube, que é um hiperconvergente, ele é adequado para ter uma sinergia da computação de borda com a cloud. Então, o que seria isso? Então, os dados eles são processados e analisados perto da onde eles são gerados. Qual é a vantagem disso? É que o fato de você coletar esses dados, né, e ter o servidorzinho lá para você processar e tirar os resultados, evita que você fique transmitindo grandes volumes de dados para outros locais. Então, você tem um resultado de alguma coisa naquele momento. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo de diagnósticos de tomografia para a COVID. Se você tiver um hiperconvergente dessa natureza, que tem os servidores, a rede, o storage e a inteligência artificial embarcada nesse hiperconvergente, todas as tomografias podem ser lidas e transferidas para dentro desse hiperconvergente, que já vai ter embarcado nele um algoritmo de inteligência artificial que vai fazer todos os apontamentos de análise daquela tomografia. Então, você imagina esse tipo de sistema localizado em hospitais, em que ele vai receber as tomografias e vai ajudar na análise, e já vai passar para os médicos as evidências e os pontos em que, naquela análise da tomografia, o paciente está ou não com a COVID. Então, isso é um dos exemplos. É lógico, em São Paulo, onde tem uma rede mais rápida, esse tipo de análise poderia ser transmitido até para uma cloud, e o algoritmo de inteligência artificial estar na cloud e o resultado vir de lá. Mas o que eu estou colocando aqui é a rapidez que você vai ter de ter um sistema desse tipo instalado em cada hospital, onde você vai analisar muitas tomografias e dar um resultado na hora. Eu acho que é um ganho muito grande em termos de rapidez da urgência e em termos de economia de banda, porque você não vai precisar conectar do hospital para a cloud ou para algum lugar
para poder depois obter o resultado, ok? Então, a gente analisou as principais soluções de armazenamento e agora a gente vai falar um pouco sobre o gerenciamento centralizado, porque vocês imaginem a quantidade grande de dados de diferentes formatos, em diferentes dispositivos. Tudo isso você precisa ter um controle, quanto de espaço ele está ocupando, quanto ele está crescendo, como está sendo a performance, tudo isso é gerenciamento. Então, todo fornecedor de storage, quando ele entrega uma solução, assim, 100% deles traz um softwarezinho de monitoração. Geralmente é intuitivo, que vai te permitir fazer provisionamento, então a alocação dos discos para os seus servidores, vai permitir você estabelecer os tipos de replicação. Lembra que eu comentei de alta disponibilidade, replicação em distâncias metropolitanas ou replicação para disaster recovery? Todo esse conjunto de atividades atreladas ao gerenciamento, à administração do storage, são feitos por um software, uma ferramenta que o fornecedor geralmente provê, porque é necessário você ter o controle. No caso da Huawei, essa ferramenta chama-se Device Manager. Então, ele vem com o sistema de armazenamento, seja ele ao flash, seja ele distribuído, ou seja ele um hiperconvergente como o Fusion Cube, para poder trazer o gerenciamento e a monitoração tanto de alocações quanto de performance. Para quem necessita de um gerenciamento do storage mais abrangente, que vá além de equipamentos da Huawei, que vá além do próprio subsistema de discos, a gente tem o Data Management System. Então, é um sistema que ele tem 3 camadas. Então, na camada de baixo está o Device Manager, que é aquela ferramenta que tem a visão dos boxes, faz as alocações, os provisionamentos, a monitoração. Aí, na segunda camada, tem a parte do gerenciamento automático. A gente vai ver parte por parte no próximo chart. E na terceira é uma conexão com a cloud. Então, como é que funciona? Por exemplo, se eu tenho um problema de performance num determinado disco meu, e aí, de repente, existe uma camada de conectividade e algumas portas daquela rede de fibra estão com problema. Então, o e-service ele vai detectar e vai avisar, vai colocar o alarme e vai diagnosticar. Muitas vezes ele mesmo abre o ticket e avisa o pessoal de assistência técnica da Huawei que está acontecendo um erro com tal diagnóstico. Então, essa camada de cima do e-service, ela faz uma conexão com a cloud externa, onde tem catalogados a grande maioria de alarmes, de erros, né? Pode-se dizer que mais de 90% das mensagens de alarme estão lá. Então, quando o seu ambiente mostra um alarme dessa natureza, ele automaticamente faz o diagnóstico e abre um ticket para o time de assistência técnica. Então, eu comentei que aquela camada do meio é o Data Management Engine. Então, ele é um gerenciador centralizado de todo o ciclo de vida do seu sistema. Então, vamos supor que eu tenha adquirido um sistema de armazenamento em que eu vou colocar a minha missão crítica, que vai fazer 100.000 operações por segundo, e eu preciso que o tempo de resposta seja de até
1 milissegundo. Então, normalmente, todo fornecedor, quando vai fazer uma solução, vai desenhar uma solução, ele vai analisar qual é o perfil da carga de trabalho que vai rodar naquele sistema. Então, ele provavelmente vai escolher a mídia correta, o número de conexões de front-end, número de fibras conectadas, o tamanho de cache. Então, tudo isso ele é customizado, tá? E aí, quando você vai fazer a implementação, o planejamento dessa implementação desse sistema, você vai dizer, ó, o meu perfil de carga é este aqui e vai ter que ter tal comportamento. E aí, então, você faz a implementação. Fez a implementação, o sistema começa a coletar as informações, a sua carga produtiva, né, de transações já entrou no ar, e aí ele está só observando, só coletando informações. E aí, a partir dessa coleta de informações, ele consegue te dizer, olha, eu estou aqui olhando faz um mês, aquela sua previsão de fazer 100 mil operações num tempo de resposta de 1 milissegundo, não está acontecendo. Ele está extrapolando, está indo para 1.5, talvez seja bom você fazer um ajuste numa determinada parte. Então, ele consegue monitorar a operação do sistema e consegue, com base no perfil que você tinha estipulado, fazer algumas recomendações, tá? Então, é um processo muito interessante, porque ele desde o início, quando a máquina entra em produção, com aqueles discos entram em produção, ele vigia, ele monitora e vai fazendo recomendações. Sem contar nos alarmes, né? Então, por exemplo, quando um SSD começa a apresentar algum tipo de alarme, ele já tem lá o tempo mais ou menos estimado de 14 dias de antecedência, de que precisa ser feita uma troca, porque senão vai acontecer algum impacto. Então, esse tipo de predição é feito com base em todo o conjunto de coisas que ele tem na cloud, na inteligência artificial, versus a monitoração que ele faz aqui embaixo, da carga de trabalho que está sendo colocada, da performance que ele está, como que ele está reagindo. E aí ele faz, então, a recomendação. Pessoal, então, a gente abordou os diversos tipos de solução, os diversos tipos de dados, as demandas, o gerenciamento. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada pela participação e pelo interesse.